Olá, meu nome é Jéssica Rossetti, eu participei do PIBIT da UniOeste como bolsista do CNPq e vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação da aplicação microbiológica de nanopartículas de prata associadas a extratos foliares de Myrcia subcordata, o qual tem como coautores Amanda Janaína Gonzatti Feitosa e Fabiana Gisele da Silva Pinto, a qual é minha orientadora. O centro é o de Ciências Biológicas e da Saúde, do campus de Cascavel, Paraná. O interesse pelo uso de nanopartículas tem crescido nos últimos anos, isso porque elas possuem características que melhoram suas propriedades físicas, químicas e biológicas em comparação aí aos materiais de escala macro. A síntese verde de nanopartículas tem sido muito estudada como uma alternativa mais sustentável em relação ao uso dos métodos químicos e físicos tradicionais. Isso porque os metabólitos secundários que são produzidos pelas plantas, eles, além de apresentarem propriedades antimicrobianas, são capazes aí de atuar como agentes redutores, capeadores e também estabilizadores na síntese de nanopartículas metálicas. A planta escolhida para a realização desse trabalho foi a espécie Myrcia subcordata. Sendo assim, nosso objetivo foi realizar a prospecção fitoquímica dos extratos preparados aí com o pó dessa planta, sintetizar nanopartículas de prata associada a esses extratos foliares e também avaliar o potencial antimicrobiano tanto dos extratos quanto das nanopartículas por meio da determinação da concentração inibitória mínima e da concentração bactericida mínima sobre cepas bacterianas padrões. Para o preparo dos extratos, foi utilizado aí o pó da planta. Então, foi preparado aí um extrato bruto, a partir do qual foram obtidas as frações acetato de etila, clorofórmica, hidrometanólica e hexânica. Para a prospecção fitoquímica dos extratos, foram realizados aí testes que envolveram reações de mudança de coloração e também de formação de precipitados. Para a síntese de nanopartículas, foram utilizadas aí cerca de 35 amostras com condições variadas em relação ao pH, tempo de síntese, quantidade de extrato, de água ultrapura e também da solução de nitrato de prata. Já o potencial antimicrobiano foi determinado aí pelos testes de concentração inibitória mínima e de concentração bactericida mínima. Então, foi realizado aí o processo de microdiluição em caldo, sendo que para o extrato foram utilizadas concentrações de até 200 miligramas por ml e das nanopartículas concentrações de até 53 microgramas por ml. Em relação aos resultados da prospecção fitoquímica dos extratos, foi possível observar que a maior diversidade de metabólitos secundários estava presente aí nas frações clorofórmica e hexânica, que apresentaram aí 5 classes de compostos, seguidas pela fração acetato de etila, com 4 classes, e pela fração hidrometanólica, com 3 classes. O único composto em comum entre todas as frações foram os taninos flabobênicos. É interessante ressaltar que tanto a fração hidrometanólica quanto a fração acetato de etila
apresentaram a elevada presença de saponinas e também de taninos flabobênicos, o que possivelmente influenciou de maneira significativa a síntese das nanopartículas, já que as melhores nanopartículas aí foram obtidas com essas duas frações associadas aí ao nitrato de prata. Então, tanto a nanopartícula de acetato de etila quanto a hidrometanólica apresentaram um tamanho hidrodinâmico parecido, com aproximadamente aí 55 nanômetros. No entanto, a nanopartícula hidrometanólica mostrou um tamanho de partícula distribuído de maneira mais homogênea em comparação à fração acetato de etila. Porém, ambas apresentaram aí uma elevada instabilidade, já que o potencial zeta ficou muito próximo de zero, o que indica aí uma maior tendência para a agregação dessas partículas. Em relação à atividade antimicrobiana, foi observado que todas as frações apresentaram uma atividade inibitória de moderada a elevada e uma atividade bactericida que variou de baixa a elevada. As frações acetato de etila e hidrometanólica apresentaram um melhor potencial antimicrobiano sobre as bactérias gram-negativas, sendo que, no caso dessas bactérias, a cepa mais suscetível foi a Pseudomonas aeruginosa. Já as frações clorofórmica e hexânica apresentaram um melhor potencial antimicrobiano sobre as bactérias gram-positivas. E nesse caso, a cepa mais suscetível foi o Bacillus subtilis. Em relação às nanopartículas, houve apenas atividade inibitória sobre a Enterococcus fecalis, com a utilização da nanopartícula de acetato de etila, e sobre a Staphylococcus aureus, utilizando aí a nanopartícula hidrometanólica. Isso na concentração de 53 microgramas por ml. Sendo assim, foi observado que todos os extratos apresentaram metabólitos secundários, os quais influenciaram aí tanto na atividade antimicrobiana quanto na síntese das nanopartículas de prata. As frações apolares, no caso a clorofórmica e a hexânica, permitiram aí a obtenção de uma maior diversidade de fitoquímicos e também um melhor potencial antimicrobiano sobre as cepas gram-positivas. Já as frações mais polares, que aí no caso o acetato de etila e a hidrometanólica, apresentaram uma menor diversidade de fitoquímicos, mas um melhor potencial antimicrobiano sobre as cepas gram-negativas, que geralmente aí demonstram ser mais resistentes até mesmo ao uso de antimicrobianos convencionais, devido aí à complexidade da parede celular. Como esse ainda é um estudo inicial sobre a espécie Myrcia subcordata, seria interessante estar realizando mais ensaios para melhorar as propriedades dessas nanopartículas, já que vários fatores podem interferir no processo de síntese, como, por exemplo, a quantidade de fitoquímicos. Eu gostaria de agradecer à UniOeste e ao Laboratório de Microbiologia e Biotecnologia pelo espaço para a realização do projeto, ao CNPq pela concessão da Bolsa de Iniciação Científica e também à doutoranda Simone Seboldi e à professora doutora Silvana Maria de Oliveira, da UEM, pelo preparo dos extratos.